Bom dia, amados. A graça e paz de Cristo Jesus. Hoje é dia 12 de fevereiro e agora são 5 para 7 da manhã. Eu gostaria de iniciar essa live fazendo uma oração pelo nosso dia de descanso. Eu sei que algumas pessoas trabalham, né, vão trabalhar meio período e que vocês tenham um bom dia de descanso, aproveitem o tempo para estarem meditando e fazendo dentro das conformidades, né, do que Deus espera de nós. Amém, amados? Senhor nosso Deus e Pai, iniciamos essa live, Senhor, colocando aqui a vida de todos, colocando esse momento íntimo, que nós venhamos a ter um momento sagrado e consagrado a Ti, Pai. Que a gente possa estar fazendo conforme a Sua vontade, dizendo as palavras que vêm conforme a sua ministração, e não a forma como queremos fazer, mas sim que seja fazer conforme a tua vontade, Pai. Colocamos aqui, Senhor, o pedido de inspiração do Espírito Santo, para que a gente venha trazer essas ministrações, essas reflexões, essa comunhão, e ter intimamente, Senhor, a conectividade contigo, para que a gente possa receber, se manter, e também a gente possa semear na vida das pessoas mais e mais, Senhor. Quero colocar aqui, Senhor, o pedido de perdão dos nossos pecados para que a gente adentre nesse momento consagrado a Ti, Senhor, fazendo conforme a Sua ordenança. Assim que nós colocamos e agradecemos pelo dia de hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu vou fazer aqui leitura de 3 passagens, inclusive eu li ontem, mas eu gostaria de revisitá-las por conta da vida, né? Da nossa vida, tanto na Bíblia quanto no caminhar com Deus, e assim também a vida para aqueles que estão se aproximando, né, do entendimento do Evangelho, para que venha a se nutrir mais e mais e fazer em concordância do que está na palavra. Amém, amados? Então, o primeiro vai ser no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 3,16 fala: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E voltando no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Hoje eu vou falar o quarto versículo, né? Geralmente eu leio de 2 a 3, mas hoje eu vou falar o quarto versículo, que diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Amados, por que desses 4 versículos de hoje? Os primeiros 3 versículos, a gente vê como que o nosso Pai Criador, ele faz as coisas perfeitamente, né? E se a gente for pegar pela análise desde o livro de Gênesis, quando nós fomos formados, nós viemos do pó. E desse pó que nós fomos formados, nós fomos feitos de acordo com a semelhança com Deus, né? E que disso, essa semelhança,
a gente recebeu a inspiração de Deus, o sopro, né, em nossas narinas, nos concedeu o fôlego de vida. Fôlego, não a vida, né? Então, veja bem. Então o Senhor Deus, eu vou ler de novo em Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Para mim, eu acho que a palavra-chave nessa passagem, ela se torna com relação ao fôlego, né, a palavra fôlego de vida, que significa que uma coisa é você ter fôlego, né? Fôlego é você poder caminhar, você poder viver, né? Você tem aí o oxigênio, mas para mim isso não é o completo, né? Tudo bem que Deus naquela época, vamos esperar o indivíduo passar, né? O abençoado. São 7 da manhã. Como é que a pessoa ela faz uma coisa dessa? Hoje pela madrugada, só fazendo um parênteses aqui no bairro, acho que era 5, 6 da manhã, um outro condutor também, sabe, fazendo uma aceleração. Aqui é o bairro é de Alphaville, né, em Barueri. São seres individualistas, né? São seres que só pensam em si, né? Em outras palavras, lhe faltam sabedoria e bênção, né? Porque uma coisa é você ter prazer, né? Já que gasta tanto com um veículo, né? Em vez de fazer semeaduras, gasta para si, simplesmente pelo prazer de ficar acelerando, tendo adrenalina, fazendo um barulho extremamente ensurdecedor, né? A janela está fechada, no entanto, o microfone está conseguindo captar, né? Ou seja, olha o tom da minha voz, né? O volume da minha voz e o som sobrepõe, né? Então, já que tem tanto dinheiro, por que que não aluga, né? Um circuito fechado, um autódromo, né? Vai, gasta de maneira coerente, né? Agora faz aí para ficar se mostrando, né? Ou em outras, para mim, não só de querer se aparecer, mas que isso é uma tremenda tolice, né? É uma ignorância isso. Para mim tem a questão de incômodo alheio, né? Ou seja, falta o Espírito de Deus nessa pessoa, né? Por isso que falta sabedoria. Por isso que tem o espírito da avareza, né? O espírito da individualidade. Em outras palavras, né, a pessoa precisa morrer nessa vida para se tornar uma pessoa mais bem convivente com os demais, né? Por que que isso me incomoda demais, né? Porque, assim, tem crianças pelo bairro, né, caminha, pode sofrer um acidente gravíssimo. Qual é a cruz que esse condutor, se tem um pouco, né, de vida nessa pessoa, amor, qual é o peso que essa pessoa vai carregar se vier a causar uma morte através de um acidente que ele causar, né? Além da irresponsabilidade, eu entendo que falta sabedoria, né? É um grande tolo, né, amados? Mas a gente aqui, eu oro sempre quando eu escuto um condutor nessa velocidade, dessa forma, eu oro para que Deus alcance essa vida, transforme, sabe? A pessoa não é piloto, ou seja, não trabalha com isso, né? Se trabalha com preparação de carro em oficina, está sendo um tolo também, porque ele está pegando uma via pública, usando em benefício próprio para fazer teste, onde ele deveria ter um equipamento chamado dinamômetro.
Nesse equipamento você vai correr dentro de uma polia, né? E você vai poder fazer medições, né? Via pública não é o caso. Amados, além desse incômodo que a gente recebe, percebe, né, nesse momento, porque eu estava falando justamente sobre uma inspiração do fôlego da vida, né? Ó, esse é o discernimento que o Espírito Santo está me dando. Ele está dizendo assim: você estava falando de uma palavra-chave, nisso o incômodo do que aconteceu aí tirou o seu foco, a sua direção, né? Então, qual é a diferença em- nesse versículo de Gênesis 2:7? O fôlego da vida, ele é um item que faz parte da vida, né? Ele não é a vida. Olha que tremenda a revelação desse versículo, né? Vou ler de novo, né? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. O fôlego da vida, ele é um passo da vida, né? Ele é um item da vida. Ele é o início, né? Mas ele não é a constância da vida, né? Às vezes lhe falta fôlego, né, para fazer. Vamos pegar aqui uma análise. Eu vou subir uma ladeira, né? Se eu não estou com um bom condicionamento físico, eu vou chegar lá no topo dessa escalada e eu vou chegar ofegante, né? E uma pessoa se pedir para eu gravar uma live, certamente eu não vou conseguir, porque vai me faltar oxigenação, né? Vai me faltar respiração, considerando que eu estaria em condição desfavorável em termos de preparo físico, e eu vou chegar ofegante. Dessa forma, eu não vou conseguir falar direito, né? Vou querer priorizar a respiração, e tudo isso, o que, que vai me acontecer? Eu não vou conseguir dar o passo, né? Eu vou ter que ficar repousando, né? Respirando. Então, para mim, o fôlego da vida ele tem o seguinte significado. Ele é a primeira pisada para você adentrar a vida, mas ela não é a constância da vida, né? Deus nos torna um ser vivente nesse versículo, mas ele é assim, ele vai lá, coloca aquela carga em nós, né? Carga que eu estou dizendo é uma carga de energia, né? O fôlego da vida. Mas é que nem a bateria de um celular. Se a gente passa o dia sendo utilizado, né? Caminhando, fazendo, utilizando a nossa energia, a gente vai ter que precisar descansar e repousar e se renutrir espiritualmente, né? Então, eu entendo que essa passagem, ele é o início da vida, mas ele não é a continuidade, o caminhar da vida, né? Porque a vida está em Jesus. E é por isso que eu revisitei esse Gênesis 2:7 e agora eu vou falar de João 14:6. Respondeu Jesus, ou seja, quem está falando é Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, comigo estarei caminhando com você na verdade e a constância da vida, né? E, e disso ele ainda afirma: ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Ou seja, acho que assim dispensa muita explicação sobre essa passagem, né? A gente vê que é o único caminho, é Jesus para a gente ir para Deus, né? Sem Jesus, game over, né? Ou seja, em outras palavras,
está destinado ao fracasso. E olha que beleza esse versículo, né? Que belo, né? Jesus falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Uma coisa é eu dizer que eu sou o caminho e faltar com a verdade. Ele ainda afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, se em Gênesis 2:7 a gente entende que Deus nos formou do pó da terra, soprou em nossas narinas e nos deu o fôlego da vida, a gente entende que tem uma vida. Mas quem que está conosco? É Jesus. Por isso que Jesus fala em João 14,6 que ele é o caminho, né? Ele está caminhando, ele é a verdade, ele é a vida. Ou seja, não tem outro caminho para ir para Deus a não ser por Jesus, né? E está escrito aqui, a não ser por mim. Bom, em João 3,16, quem, quem que preparou esse caminho, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quem que preparou esse caminho? Foi Deus, né? João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, em outras palavras, para que tudo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos lá. Em Gênesis, Deus nos deu o fôlego, nos concedeu um ser vivente, mas não um ser eterno. Jesus, ele se torna o caminho para nos levar à eternidade, né? E Deus é quem viabilizou esse caminho, porque ele nos ama de uma maneira sobrenatural, que ele nos concede o seu único filho para morrer em nosso lugar e para que a gente receba o pagamento dos nossos pecados, podendo adentrar a vida eterna. Eu acho que dispensa muito detalhamento dessas explicações, porque eu vou pedir para o Espírito Santo revelar no seu coração e que você venha a se desfrutar da sabedoria inspirada por Deus, né? Por quê? Em Salmos 90:12 diz: ensina-nos a contar nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Não desperdice o seu tempo, né? Não faça do seu tempo um momento de roleta russa, né? O que é a roleta russa, né? Antigamente tinha a aposta, era uma aposta. As pessoas pegavam o revólver, né? Tinha o tambor e uma bala ficava nesse tambor. Na hora que girava, a pessoa puxava o gatilho, né? Isso para quê? Para demonstrar a sorte, né? E era uma aposta, né? É uma brincadeira muito tola, né? Brincar com a vida dessa forma. Mas olha a semelhança disso para quando você não anda com Deus, não anda acreditando que Jesus é o único caminho para a vida eterna, né? Para alcançar, ter acesso ao Pai, né? É por meio de Jesus, é a única via. Se assemelha muito a uma roleta russa, né? É como se todos os dias você virasse o tambor, puxasse o gatilho. Tem uma hora que não vai dar bom, né? Então, fazer a roleta russa se assemelha muito com aqueles que deixam para amanhã, sabe? Não, amanhã aceita Jesus. Não, amanhã, aí passa amanhã, aí de novo. Não, mas amanhã eu vou firme. E assim vai, até que chega uma hora que a sua chance acaba, né? E muitos aqui vão achar que hoje a live ela tá um pouco polêmica, né? Mas é porque durante a oração de sábado que nós
Eu e minha esposa estivemos lá na igreja, a gente esteve intercedendo, eu fui orando por cada assento, por cada cadeira, e que lá eu estava pedindo para que Deus movimentasse, assim, muito o coração de cada um, sabe? Mexesse com o coração de cada um. Essa live, antes de adentrar com vocês, eu pedi isso para o Espírito Santo. Incomoda o coração de cada um para se achegar até a Jesus Cristo. Porque é uma grande falta de sabedoria achar que você tem o dia hoje para si, né? O dia não te pertence, né? Se você estiver fazendo coisas erradas, pior ainda, porque esse dia está pertencendo ao inimigo. E o inimigo não vai te poupar, né? Ele, ele vai executar acusações, ele vai te roubar, ele vai te destruir. Além de tudo, tudo isso é por conta de orgulho, né? E o orgulho, para mim, é uma coisa assim muito, eu acho que é muito ofensora, né? Esse exemplo do carro, né? O Espírito Santo está falando aqui. O exemplo do que aconteceu agora, Lucas. É verdade. Uma pessoa tem orgulho daquele veículo, daquela velocidade. Ele acha que ele é um bom piloto, né? Para mim é uma grande tolice, porque ele não é nem uma coisa nem outra, né? Se ele realmente fosse piloto, ele estaria treinando, se dedicando, né? Fazendo dentro de um circuito, se profissionalizando. O que a gente vê é um amador, tanto na postura quanto na inteligência amadora, né? Vai, usa uma via pública, se impregna, se rodeia de risco, né? Risco de ter uma criança, risco de perder o controle, vir a colidir, risco de trazer, né, uma colisão com outro veículo, risco de, ah, tanta outra coisa, né? Risco de precisar de socorro, ficar preso nas ferragens, ficar dependendo, né? Para mim é uma tolice muito grande, né? Eu no passado, quando era jovem, fiz isso, mas apesar da emoção, da adrenalina, né? Aquilo é momentâneo. Passava um tempo e eu ficava pensando sobre esse tipo de condução, o quanto não era perigoso em termos de trazer dano para outra pessoa, né? Até que um belo dia eu conheci um cadeirante que ele foi vítima de um carro desgovernado que veio acertá-lo, né? A partir daquele momento eu falei, olha, eu não vou mais fazer isso, né? Eu não vou mais agir dessa forma. E a gente vê que Deus faz tudo perfeito, né? O ser humano que, quando falta a humildade de reconhecer a vontade do Pai, ou seja, humildade em que sentido? Você primeiro larga a mão dos seus atos, do que você quer fazer, e passa a obedecer à vontade do Pai, né? A partir desse momento, tudo vai mudando na tua vida, né? Você vai vendo que você era um tolo, né? Não que você fica perfeito, mas a cada dia você é aperfeiçoado na mão de Deus, né? Através do Espírito dele, ele vai te aperfeiçoando, né? E o que que significa esse aperfeiçoamento, né? A gente escuta muito sobre o barro na mão do oleiro, né? Qual é, qual é a assimilação, né, desse contexto do oleiro? É que Deus trabalha com a gente todos os dias.
né? Ele nos molda, ele vai trabalhando, vai mexendo com aquele barro, né? E olha que interessante, o barro por si só, o que que ele depende? Ele depende de estar irrigado, né? Ou seja, ele depende de estar úmido para que ele se forme, né? Mas o pó, né, o barro, né, é a junção da água, que é nos nutrir, né? E nutrir do Espírito Santo, da sabedoria, da palavra, da Bíblia, né? Tudo isso vem no contexto da água, né? A água ela vem para nutrir. E a água, né, que é o líquido junto daquele pó, daquele barro, o que que acontece? Ele vai se transformando, né, de pó com líquido para uma massa. Mas essa massa, quando ela se junta junto do líquido, o pó e o líquido, e ele transforma naquele barro, naquela massa, qual é a dependência? A massa ela não tem vida, ela depende da mão do oleiro para receber um formato, né? Mas aquilo, mesmo recebendo aquele formato, sofrendo o processo, né, que eu digo é sendo trabalhado, né? E aí depois ele recebendo a secagem, ele vai ficar num formato rígido, né? Ok, mas se eu recebo a modelagem de um vaso, eu me transformo num vaso, né? Numa jarra, em qualquer objeto que você venha imaginar. Depois que toma um formato e sofre o processo de seca, né? E ficar rígido, o que que vai acontecer com com aquele molde, né? Aquela modelagem, né? E aí se tornando um objeto, né? Eu vou servir para algo, tanto para receber o plantio, para transportar uma água. E isso vem muito com relação a esse contexto do olheiro, né? Significa que você deixa de ter a sua própria vida, né? Fala assim, eu vou fazer assim, eu vou ser isso, para você obedecer, né? O que Deus quer é colocar nesse recipiente que é você, Ele quer colocar mais água. Para quê? Para essa água ser transportada, para essa água ela entrar numa missão, para essa água satisfazer a ordem do Pai, né? É tremendo, né? As conotações que a gente recebe do Espírito Santo, principalmente porque eu nunca tinha assimilado o versículo dessa forma, né? Eu tinha até então entendido a modelagem do barro na mão do oleiro como Deus nos moldando, né? Mas sabe o que que é o mais interessante disso? Se eu pegar esse vaso e eu precisar, por exemplo, a primeira modelagem que Deus me fez, Ele me trouxe como um recipiente de 1 litro. Ele me coloca 1 litro de água para eu poder transportar. No entanto, se tiver uma missão que for saciada por 1 litro de água, amém. Só que quando essa missão ela expande, chega uma hora que 1 litro não vai ser o suficiente. Então vamos supor, ele vai precisar de 10 litros. E se a viagem for 10 vezes dessa jarra de 1 litro, significa que nem sempre vai ter tempo hábil. E Deus, o que que ele resolve fazer? Ele destrói todo esse vaso, ele moe para o pó de novo, coloca mais pó, mais água, molda e ele forma um novo vaso. Um vaso de 10 litros, né? Uma jarra de 10 litros. Nossa, né? E como que vai fazer? Se eu vou ficar um vaso grande, pesado, com 10 litros? Não se preocupa, porque quem vai te movimentar é Deus, quem vai te movimentar é o Espírito Santo. E aqui é uma revelação que eu estou recebendo.
Muitos que são evangelistas, missionários, intercessores, pastores, né? Olha diante de um desafio, né? Seja qual for o seu papel no ministério com Deus, você olha assim, você fala, eu não vou conseguir levar a palavra nesse lugar. Exemplo, imagina o Maracanã cheio. Você vai lá para levar a palavra. O que eu estou entendendo é que quem vai carregar esse vaso com a capacidade para nutrir o Maracanã inteiro não é você, é Deus, né? E Deus, para Deus, tudo pode. Tudo Ele pode, né? Ele é Deus, Ele é Criador. Ele vai fazer de uma forma que não dependa dos seus braços, e sim Ele vai viabilizar. Por isso que Deus ele faz muito essa questão de encaixe de propósitos, né? Você é uma vida, eu sou outra. E muitas vezes ao caminharmos, a gente trabalhando para Deus, a gente acha que é uma coisa que está sendo um benefício para mim e para você, quando na verdade está sendo um propósito para Deus. Amém, amados? Bom, eu vou deixar aqui a palavra, né? Hoje pode ver que não foi uma palavra muito extensa, né? Mas eu vi muita profundidade no que a gente falou. Tudo que Deus nos trouxe aqui em revelação, eu pude entender o significado de cada passagem que a gente leu, né? E encerrando essa live aqui, colocando para você, né, novamente Salmos 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse versículo que ele esteja, né, enraizado no seu coração, porque eu desejo que você seja uma pessoa sábia, seguindo conforme a ordem, né, a ordenança de Deus, a vontade de Deus, e que tudo isso possa ser contemplado para a honra e glória do Senhor. Amém, amados? Que nem a gente leu ontem. Não é uma coisa assim, meu ministério, meu braço, né, meu dom. O dom é teu, né, porque Deus te deu, mas isso não deve ser usado como maneira da gente se exaltar. Até porque, lembra, a gente não pode ser orgulhoso. O que a gente tem que fazer é seguir conforme a vontade do Pai, né? Quem tem que ser adorado é Ele, né? Eu fico vendo muito pessoas assim que colocam o seu ser em primeiro lugar, né? Eu vou até fazer uma brincadeira, né? Certa vez eu estava num, tinha acabado de sair de um treino, né? Da natação e tinha um senhor que brincou comigo, né? Ele estava aguardando um dos boxes liberar para ele poder entrar para tomar banho e era um dia bem frio. E a sequência era ele depois, né? Eu cheguei antes, já estava lá no banco aguardando, né? Desocupar uma ducha, mas quando ele chegou, eu priorizei ele por causa da idade, ia tomar friagem, né? Falei, meu corpo ainda, né, como eu nadei e tal, eu tô com o corpo ainda ofegante, eu tô transpirando bastante, mas eu acho que o senhor deveria ir tomar banho antes, né, até, assim, devido a menos massa muscular também, né, idade. E ele ainda brincou comigo, né, você tá falando isso porque eu sou vaidoso, né, aí eu não entendi, né, porque ele tá falando, ele ainda falou assim a piada, vai idoso. Eu falei, não, não é por causa da sua idade, não, fica à vontade. Eu estou dizendo isso porque friagem e tal, eu tô vendo que o senhor não está transpirando tanto, né?
Obviamente foi pela idade, mas eu não quis dizer dessa forma, né? E no meu caso, o que que eu estou dizendo aqui com relação à palavra do vaidoso, né? A vaidade. A vaidade é algo que toma muito nosso tempo, muita coisa você faz de uma maneira que você está colocando a sua imagem num pedestal, né? Eu não estou dizendo que as pessoas devem andar mal vestidos, não é isso. Mas uma coisa é você andar bem trajado, bem vestido, né? Com traje adequado, principalmente quando. Não que só na igreja você deve fazer isso, mas principalmente quando você vai na igreja você tem que tomar certos cuidados, né? Uma coisa é você estar de um jeito na sua casa, outra coisa é quando você vai para a igreja, né? E depois que você começa a caminhar, né, no ministerial, caminho com Deus, que tudo vira ministério, né? Você vira seguidor de Cristo, né? E você quer cada vez mais estar em conformidade com Ele. Então, a questão, né, do traje, né, sim, procurar, né, ter disciplina, né, fazer dentro dos preceitos, com conformidade com os trajes, né, que o traje ele não seja uma coisa provocativa para o próximo, né. E quando eu falo provocativa, tem a questão da vaidade, né. A pessoa se veste de uma forma para ressaltar, né, o formato, né, do corpo e aquela vestimenta muitas vezes é utilizada como uma ferramenta do inimigo de maneira provocativa, né? Os homens também, né? Tem lá a vestimenta, né? Coloca uma roupa que vai ressaltar aos olhos, né, da mulher, vai vai estar trajado de maneira inapropriada, né? Então, o que a gente tem que lembrar é que tudo isso, quando for fazer, tem que fazer com sabedoria, né? Bom dia, Mônica. Paz de Cristo Jesus. Tudo bem? A vestimenta, ela tem que ser adequada, né? Você também não vai se colocar dentro de um trapo, né? Não é também indo de qualquer jeito. Você tem que procurar fazer o melhor possível para o teu pai, para Deus, né? E as roupas que você veste, aquela roupa ela tem que transmitir o comportamento do verdadeiro cristão, mostrar que você mudou de vida, mostrar que você está seguindo conforme as ordenanças em concordância com o que está na palavra, né? E por isso que eu estou dizendo, né, vaidade, né, que vem junto essa questão de roupa, moda, uma vestimenta não adequada, né? Eu não consigo entender. Hoje em dia as mulheres usam calça larga e os homens calça apertada, né? Para mim eu vejo que tem homem que veste calça jeans, parece duas canetas movimentando, sabe? Aquele cotoco lá, usando calça apertada lá, é deselegante, né? Eu acho muito estranho, é muito engraçado. Parece que tem uma batata espetada em dois palitos de dente, fica muito estranho. Não só esquisito, né? É cômico, né? Mas é ver o quanto é ridículo, né? A pessoa se traja conforme o mundo, né? Hoje em dia o mundo se vê de uma forma muito ridícula, né? É muito engraçado. Tem roupa que eu vejo assim, às vezes no shopping, andando, eu olho assim, acho que tá faltando, tá faltando não só sabedoria cristã, mas também bom senso do ridículo das coisas, né?
Tem coisa que é muito engraçada. Mas enfim, né? O mundo muda, a moda muda, as coisas se tornam estranhas, né? E tudo que você faz, o que é baseado no mundo, você vai ficar esquisito, né? Eu dou risada mesmo, né? Porque tem coisa que você olha assim, você fala, pra que isso, né? A coisa é, tem coisa assim que é ridícula. Tem uma expressão que eu escutava, assim, que é aparecer pendura uma melancia no pescoço, né? E hoje em dia acontece isso, né? Eu vejo assim que tem gente que tem, nossa, parece que tem um cuco no pescoço, assim, com aquelas medalhas douradas. É engraçado, divertido. É, mas eu oro para que essas pessoas percam essa vaidade, sigam o caminho de Jesus, né? Faça conforme a vontade do Pai, né? É, um pouco de risada aqui na live foi uma coisa diferente, né? Geralmente as lives elas têm uma conotação mais séria, e tal, mas eu tô lembrando de algumas figuras que eu vi já assim no metrô, na rua, né? Nossa, em São Paulo é mestre em ter pessoas sem o senso do ridículo, né? É muito engraçado. É, chega a ser engraçado. Mas enfim, né? A gente está aqui para transmitir o amor de Jesus. Um pouco de risada é permitido, mas a gente não deve ficar caçoando, né, das pessoas, porque isso é uma coisa que Deus não se alegra, né? Mas coisas que a gente entendeu hoje, na passagem de hoje, é que a gente tem que saber contar os nossos dias, né? Vivemos como contagem regressiva. Todos os dias eu acordo como se fosse meu último dia de vida, consagrando a Deus, adorando a Ele, externando a minha felicidade com Ele, né? Ontem foi aniversário do meu sogro, né? E assim, teve um momento muito belo ontem, né? Que a gente viu reunido toda a família, né? As filhas, né? Que é a minha esposa. E eu vi assim os netos, né? Reunidos. E olha como é belo, né? Quando você caminha na palavra com o Pai, né? Caminha na palavra com Deus, né? Você vê a bênção refletindo, né, na sua próxima geração, mas na próxima da próxima geração. Bom dia, Francisco, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? E foi emocionante ontem ver a família reunida. Moro em outra cidade, né? Não que seja raro os encontros, mas para mim foi um momento assim comovente, né? De ver como as coisas estão tratadas na Bíblia, né? A forma como ela é tratada, de você ter a bênção, essa bênção ela refletir de gerações a gerações, né? E eu vejo que o nosso caminhar com Deus, né? Ele é tão importante que você não deve interromper. Se você recebeu uma educação cristã, não interrompa priorizando a sua vontade. Faça conforme a vontade de Deus, né? De acordo com o que está na palavra. Porque lá, o que está na palavra, o que está na Bíblia, vai te trazer uma alegria eterna, né? Sabe qual que foi a minha reflexão ontem, quando eu vi toda a família? Todos os que aceitaram a Jesus, é certeza que vão estar reunidos. Então, mesmo que a gente fala dessa foto, quem vai primeiro, a gente não sabe. Mas como estava com muita gente na foto, né, tinha várias pessoas de idade, de, né, assim, de formas diferentes, jeito diferente, né? A gente não sabe qual é o tempo de cada um aqui na Terra.
Mas o que eu sei é que vendo aquilo lá me comoveu no sentido de que todos que estiverem com Cristo vão participar, né, da vida eterna, vão participar do banquete lá no céu, né, vão estar juntos. É isso que eu creio, né? Eu creio que existe a condenações sim, né, se você não fizer conforme a lei de Deus. Mas eu hoje que eu digo assim, depois de entender melhor a palavra, né, a minha forma hoje de enxergar é diferente. Eu não faço porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu faço porque eu amo a Deus, né? Uma coisa é você fazer o que está na ordem, o que está na Bíblia, porque você teme ir para o inferno. Eu não acho que isso seja uma boa reflexão. Você deve, primeiramente, fazer porque você ama a Deus. E se você faz porque ama, significa que o seu coração está recebendo uma sabedoria do Espírito Santo, porque você está devolvendo essa gratidão, né? Deus, ele nos concedeu. Então, como é que eu vou externar minha gratidão para Deus? O amando, fazendo coisas que estão dentro da concordância com Ele. Por isso que eu falei, né? Deixa de ser vaidoso, deixa de ser orgulhoso, né? Faça as coisas conforme a vontade do Pai, porque essas coisas é o que de verdade sim, é o mais importante, é o que vai te levar para o caminho da salvação. Se na Bíblia está escrito para você aceitar Jesus como único meio, aceite para você poder ter acesso à vida eterna. Se na Bíblia fala para você ir e se batizar e confessar os seus pecados e declarar publicamente que você acredita que Jesus é o único meio, faça, porque é isso que vai te trazer o alcance à vida eterna. E você com a vida eterna, você vai estar do lado do Pai Criador. Eu falei com a minha esposa ainda sobre a imagem que eu postei, que é uma mesa infinita, assim, com vários pratos lá no céu. Tá tudo preparado, aguardando. Eu creio que um assento lá está reservado para mim. O que eu falei para minha esposa é que eu creio que da onde eu estiver sentado eu vou conseguir ver a face do Pai, vou ver a face de Jesus. Eu acredito nisso. Ah, mas o Lucas está se empoderando como ser superior dos demais. Não, eu creio porque o meu amor pelo meu Pai Criador e por Jesus que deu a sua vida para mim, meu amor é tão grande por Ele que eu sou tão grato que eu tenho certeza que eu vou estar perto em comunhão com Ele, vou estar comendo, não vou dizer do lado, mas de uma forma que eu vou conseguir conversar bem próximo, eu vou estar íntimo dele, né? Essa é a minha fé, essa esse é o meu desejo também. E para finalizar, a gente tem que fazer as coisas conforme a vontade, né? Ontem eu vou testemunhar uma coisa muito marcante que para mim, eu também creio que para a pessoa que conversou comigo, no culto da noite ontem, eu estive conversando com um irmão lá da igreja. Já é membro, já congrega, já trabalha lá conosco, né? E esse irmão, ele veio contando sobre as coisas que ele passou na vida, que ele fez, né? Eu falei, olha, você tem um chamado, né? Pelo que você está me passando, parece que você é um intercessor. E aí eu fui explicando, contextualizando a intercessão, que o intercessor, ele é aquele que se coloca na brecha para orar, né? Ah, mas eu não sou intercessor. Eu não estou dizendo que ele falou isso, mas você pode estar pensando, ah, mas eu não sou um intercessor. Você a partir do momento que você acredita que Jesus é o seu Salvador e você está diante do Pai Criador, quando você ora pela sua casa, sua vida, você ora para aqueles que caminham com você. Isso significa que você está fazendo um processo de intercessão. Então você é um intercessor. Todos nós somos. A diferença é que o intercessor do ministério, ele se coloca muitas vezes na brecha, até de quem ele não conhece. E aqui eu vou relatar uma coisa que acontece comigo. Certa vez eu estava sentindo uma dor muito intensa.
e eu estava falando com uma pessoa de uma outra igreja, né, uma serva de Deus, né, uma pessoa que tem muita sabedoria, e a gente estava conversando sobre estudos, né, e eu falei, olha, eu estou muito incomodado agora enquanto eu estou conversando com você, que eu estou sentindo uma dor, e eu lembro que eu relatei assim, eu estou com uma dor, eu não sei como que é a dor intensa de um câncer, mas eu falei, eu estou sentindo a dor no estômago, que me parece que isso é uma dor de câncer. Eu nunca tive câncer, graças a Deus, mas eu falei dessa forma, eu estou sentindo isso. E eu usei a palavra estômago, câncer. E eu não sabia o que era, mas eu comecei a orar, repreender, né? Eu falei, ó, pelo nome de Jesus, eu nessa intercessão, eu coloco aqui, Pai, o pedido para que o Senhor traga o aliviamento dessa dor, para que isso seja tirado. Eu não sei em quem está, se está comigo, está em outra pessoa, mas que o Senhor, eu peço a sua intervenção. Eu estou aqui intercedendo, mas eu peço a sua intervenção para romper essa dor, né, tirar esse mal. E o que que acontece? 2 dias depois me veio a revelação. Uma pessoa falou: eu preciso que ore pela mãe de um conhecido que está com câncer no estômago. Ou seja, a vida do intercessor é isso, né? Não cabe a nós a entender quando, quem, né? Mas se você tem uma noção de que algo está acontecendo, é você parar o que você está fazendo, interceder, orar, né? Outra vez também, lá na igreja, a gente estava orando, as pessoas estavam recebendo oração pelos pastores na fila, e aconteceu que eu tive uma visão, né? A essa visão eu vim relatar, e aí falei para o pastor, para a pastora, no caso, né? Aí passa ali alguns dias, esse pastor vai perguntar para a pessoa, e essa pessoa que estava recebendo a oração falou: sim, eu tenho esse objeto em casa. E era a visão que eu tinha tido, né? Foi uma revelação. Então, amados, eu não estou aqui dizendo que isso, eu estou colocando aqui expressando de uma forma, tem um dom, é importante, não, tudo que vai fazer é para Deus, né? E quando Deus ele permite revelar, né, me revelar, ele me usa, porque eu sou instrumento dele. Conforme a vontade dele, a coisa vai acontecer. E tudo isso eu estou falando porque se enche o teu coração a trabalhar dessa forma para o ministério de Deus, para o reino, procure, né, você se firmar, seguir conforme o, a orientação de Deus, a vontade de Deus, para que tudo que você venha fazer e colocar a mão seja para a honra e glória do Senhor. Amém, amados? Vou fechar então essa live, né? Agora que eu não estava previsto para falar desse testemunho, mas como que é a vida do cristão? Essa é a vida do cristão. Você ora por pessoas que você não conhece, você intercede, você recebe uma visão, você recebe um, um sinal dentro de você, né? Porque você está caminhando com Deus, né? E para mim isso é maravilhoso porque eu digo assim, não é maravilhoso na eu sendo maravilhoso, estou dizendo, para mim é maravilhoso porque eu vejo que Deus confia em mim. Ele está me revelando, ele está me trazendo algo, um entendimento, não por completo, porque, né, eu sabia que alguém estava com dor de estômago relacionado a câncer, mas eu não sabia quem, ou seja, não estava completo. Mas se Deus, né, permitiu aquela dor, eu senti, eu entendi, é porque Ele queria que eu orasse. E muitas vezes é isso que acontece na noite. Você está lá, rola de um lado, rola do outro na cama, não consegue dormir. Sinal que Deus está falando: ei, acorda, vai lá, vai lá orar. Eu quero ouvir a tua oração. Deus pede isso. Ele quer a nossa oração, né? Ele quer a nossa comunhão, ele quer a nossa presença.
A gente tem que fazer sempre eis-me aqui, sim, né? Então, vamos lá. Vamos encerrar essa oração. Depois vocês me falam se escutou bem o áudio, né? Porque está sendo gravado por um microfone. Não estou usando o microfone do fone de ouvido do celular. Eu estou usando um microfone de lapela, né? É um teste aqui que eu estou fazendo. A lapela não está presa aqui, né? A camisa, mas ela está na minha frente. Eu quero testar a distância da captação, né, do som, do volume. E eu estou falando aqui num volume de voz que seja confortável também, né? Porque a minha garganta ultimamente não está aguentando muito bem, né? Então, as cordas vocais aí na hora de cantar e louvar tá deixando um pouco rouco. Então, vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, queremos nesse momento pedir perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas falhas, reconhecemos quando nós não fizemos aquilo que te agradou, pedimos perdão, Pai. Pedimos perdão quando o eu, a nossa vaidade, o nosso ego se posicionou de uma forma antecipada à sua ordem, Pai. Peço perdão para que isso não se repita, Senhor. Cada vez mais a gente venha seguir para a tua direção, morrer o eu, estar mais em ti, Senhor. Que a gente venha fazer conforme a sua ordenança, a sua vontade e a sua prioridade, Senhor. Porque para tudo, tudo é possível. Nós somos imperfeitos, o Senhor é quem nos fornece a vida a cada dia, nos concede a oportunidade e que a gente não venha desperdiçar o nosso tempo e nem o tempo do Senhor, mas que a gente venha fazer conforme a sua vontade para que a gente possa viver com a sabedoria que vem de ti. Aquilo que o Senhor fez quando nos formou, soprou em nossas narinas. Por isso, papai, eu peço a ti, Senhor, através do sangue de Jesus, o verdadeiro sangue do Cordeiro que nos tira do pecado, cubra-nos, ó Pai, do topo da nossa cabeça, a sola dos nossos pés, para que a gente escoe esses pecados, a gente possa estar de maneira limpa, cheirosa e agradável em Tua presença, Pai. Queremos nesse momento participar junto da Sua sala de estar nesse momento junto de Ti, através de Jesus Cristo, para que a gente possa levar os nossos pedidos de oração, ter esse momento de comunhão, Senhor, estar contigo aí nos céus, dando as mãos, orando, Senhor, porque nós queremos também, Pai, enquanto estivermos aqui na terra, caminhando contigo, queremos, ó Pai, que os teus anjos estejam junto conosco, fazendo a tua vontade, nos guiando, nos dando a direção, protegendo a frente, a retaguarda, a direita e a esquerda, anjos de batalha, esses guerreiros fiéis do Senhor, que venham nos proteger, nos tornar invisíveis, para que nenhuma flecha nos ataque, não sejamos vistos como alvo, Senhor. Tire-nos do laço do passarinheiro, por onde pisarmos não machuquemos nossos pés. Erga-nos, Pai, com seus exércitos quando estivermos cansados. Senhor, sabemos que 2/3 desse exército ainda lhe pertence, por isso, Pai, estamos colocando aqui esse pedido de oração para que o Senhor proteja cada filho que está te clamando, Senhor. Cada filho que está trazendo a oração aqui, o pedido da oração junto, em comunhão, unido a esta oração, levamos até Ti através do nome de Jesus, Pai. Porque cremos nesse poder, no poder da salvação, no poder do sangue precioso que foi derramado ali na cruz, onde aproximou o nosso contato com o Senhor, papai. Queremos agradecer também, Senhor, pela obediência de Jesus, por tudo, Jesus, que você fez por nós, nos ensinou em amor, esteve em comunhão conosco, repartiu o pão, fez milagres, curou. Agradeço, Jesus, imensamente pela sua, a sua vinda, os seus milagres, a sua bondade. Agradeço porque nos ensinou e através do Novo Testamento podemos ver e ser edificados que a palavra é a mesma. A palavra depois da sua vinda, quando nos salvou, sabemos que as ordens são as mesmas, nada mudou.
Agradecemos, papai, porque a sua palavra sempre permaneceu em verdade como mesmo. Sabemos que Jesus veio e cumpriu, explicando, fazendo uma experiência para que cada um de nós pudéssemos experimentar a vida em Ti, papai. Agradecemos por esse zelo, esse cuidado, porque o Senhor nos ama tanto. Obrigado, papai. Obrigado pelo seu Santo Espírito também, que aviva-nos a cada dia, nos ministra, nos traz também discernimento e podemos contar contigo, papai. Colocamos esse momento da oração, ligando aos céus, entregando, selando através do nome e sangue de Jesus Cristo essa oração, o sangue do poder, do verdadeiro Cordeiro, que nos tira do pecado. Entregamos essas orações em tuas mãos, papai. Esteja conosco, provenha-nos cada dia, traga-nos discernimento, toque no coração de cada um, papai, aquele que ainda não está se sentindo seguro para ser convertido, que ele venha ser ministrado, receber a sua ordenança, entender a tua vontade, deixar o eu para seguir a ti, Senhor. Essa forma que